Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Durante esta semana estamos refletindo sobre a vida cristã, os fundamentos da vida cristã. O que faz uma pessoa dizer eu sou de Cristo? E vimos que a primeira característica de uma vida com Deus é alguém que foi liberto da condenação porque está em Cristo, vivendo sob a direção e os cuidados de Cristo. Vimos ontem a segunda característica da vida cristã, de um cristão verdadeiro. Se ele foi liberto da condenação pelo sacrifício de Jesus em seu lugar, ele agora não mais vive na carne, como se devesse à carne, ele vive em Cristo, porque ele deve a Cristo a obra da absolvição da condenação. E esta vida longe do pecado resulta, evidentemente, consequentemente, numa vida de proximidade com Deus, a ponto de podermos chamar Deus de Pai. E esta proximidade, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito e diz: George Monteiro, você é um filho de Deus. Quem diz isso para mim não sou eu. É o Espírito de Deus que testifica no meu espírito, dentro de mim, o que sou. Eu sou um filho de Deus, se vivo, evidentemente, longe das práticas do pecado, perto da vida de Deus. E como filho, Paulo disse ontem, e terminando, sou herdeiro das coisas de Deus. Hoje nós veremos a terceira característica da vida cristã. É uma característica aparentemente ruim. Nós não gostamos desta realidade da vida cristã, mas é uma realidade. Eu digo aparentemente porque no fundo, ela me leva a uma característica que é a principal da vida cristã, que é o sofrimento. Se eu sou liberto do pecado, eu vivo, portanto, em Cristo, é de se esperar que eu não sofra. Se eu ando com Deus, se eu vou à igreja, se eu faço minhas orações, se eu leio a minha Bíblia, se eu faço o bem, se eu tenho uma vida de santidade em casa, fora dela, no trabalho, sou uma pessoa honesta, eu vivo longe do pecado, vivo em Cristo, alguém pode esperar que não passe por sofrimento desta terra. Mas Paulo diz que, apesar de um cristão ser um cristão verdadeiro, ele sofre. Ninguém deixa de sofrer, porque não está no céu ainda. Ele está aqui nesta terra, e esta terra de sofrimento. Mas ele aponta um aspecto importante para contrabalancear o sofrimento. Ele diz no versículo 18, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Ele diz que o crente sofre, que um cristão sofre, mas, ao mesmo tempo, ele diz, apóstolo Paulo, que o sofrimento desta terra em nada se compara com a glória que será revelada em nós. Sofrimento passageiro, a glória eterna. Sofrimento leve, a glória abundante. Sofrimento por questões que muitas vezes eu provoco ou vivo em meio de pessoas que provocam os sofrimentos. E a glória que nos está reservada, diz o Apocalipse, que lá no céu não haverá pranto, nem dor, nem luto, nem sofrimento, porque as primeiras coisas já passaram. Primeiras coisas, o sofrimento desta terra. Por isso,
Paulo admite o sofrimento na vida cristã, ao mesmo tempo que não nos deixa depressivos quando ele diz que esses sofrimentos do presente, de hoje, não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. E ele vai dizer que esse sofrimento que o cristão experimenta, vai dizer as razões desse sofrimento. Por que o cristão sofre? Paulo diz, porque o sofrimento é global. O cristão não vive numa redoma. Ele está no meio de uma sociedade, como disse Isaías, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isto é, eu vivo no meio do pecado. O cristão não vive numa redoma protegido como se ele fosse alguém diferente, distante, distinto desse mundo no sentido da humanidade. Ele vai dizer, portanto, que o cristão sofre porque o sofrimento é global, tem dimensões pandêmicas. É o que ele diz a partir do versículo 19. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por causa da vontade, da sua vontade, da vontade de Deus, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Por que o cristão sofre? Porque o sofrimento é pandêmico, é generalizado. Imagine todos sofrendo na sua casa, por qualquer motivo. Você seria o único a não sofrer? Não. Você sofreria junto com a sua família porque você está ligado a ela. Nós estamos interrelacionados neste mundo. E o sofrimento que acontece com alguém reflete, respinga em mim, porque eu sou semelhante àquela pessoa. Portanto, o pecado que gera o sofrimento faz sofrer todo mundo, crentes e não crentes. Mas Paulo diz que nós também, embora gememos, nós aguardamos ansiosamente a adoção, a redenção do nosso corpo. Ele vai terminar dizendo porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Portanto, Paulo diz, meus irmãos, a vida cristã pressupõe também sofrimento, mas o cristão que está em Cristo, a pessoa que está em Cristo sofre de maneira diferente daquele que não está em Cristo por causa da perspectiva. O cristão sofre hoje olhando para o amanhã de Deus. O cristão sofre hoje sabendo que há uma glória reservada para ele. O cristão sofre e sabe por que sofre, porque ele faz parte desta terra, vive em meio a pecados desta terra, e os cristãos foram atingidos pelo sofrimento. Mas Paulo diz, nós fomos salvos na esperança de que um dia este sofrimento encerrará com a glória que será revelada em nós. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está passando sofrimento, sabendo que ele em nada se compara com a glória, um dia ele irá terminar, encerrar
por causa da glória que será revelada em nós. Deus o abençoe.